Olá! Você está no canal Realidade Especulativa. Já se perguntou como seria a humanidade se pudéssemos voar? Olá! A pergunta sobre como seria a evolução humana se tivéssemos asas é muito interessante e instigante. É preciso lembrar que a evolução é um processo complexo e multifatorial, que leva em conta não só as mudanças anatômicas, mas também a adaptação ao meio ambiente e as pressões seletivas. Se tivéssemos asas, é provável que nossos braços tivessem se adaptado para se tornarem asas, com ossos mais leves e músculos mais fortes para suportar o voo. Isso poderia implicar em mudanças no comprimento e na largura dos ossos dos nossos membros superiores, com o aumento da envergadura para propiciar o voo sustentado. Além disso, a mão humana poderia ter se transformado em uma espécie de asa, com a redução de alguns dedos e a expansão de outros. Por outro lado, nossas pernas teriam se encurtado, pois a habilidade de voar não exigiria mais uma locomoção terrestre tão intensa. Os ossos da bacia também poderiam ter se adaptado para permitir um melhor equilíbrio durante o voo, como já ocorre em algumas aves. Mas a evolução não se resume apenas às mudanças físicas. O desenvolvimento da capacidade de voar poderia ter influenciado a forma como os humanos interagiriam com o meio ambiente e entre si. Por exemplo, as rotas migratórias poderiam ter se tornado mais diretas e eficientes, possibilitando a exploração de regiões mais distantes e inacessíveis por outros meios de transporte. Além disso, as comunicações e interações sociais poderiam ter se desenvolvido de forma diferente, já que a capacidade de voar poderia ter mudado a forma como nos relacionamos com o espaço e com outras pessoas. Sem dúvida, a aprendizagem de como voar seria um grande desafio para a humanidade. Teríamos que desenvolver habilidades motoras complexas, como a capacidade de pairar, manter a estabilidade e mudar de direção no ar. Isso poderia ter levado milhares de anos de prática e aprimoramento para que pudéssemos dominar o voo e explorar as possibilidades que essa habilidade oferece. A habilidade de voar mudaria radicalmente a forma como nos deslocamos pelo mundo. Seríamos capazes de superar obstáculos naturais como montanhas, rios e florestas com facilidade. As rotas migratórias também seriam alteradas, com os humanos sendo capazes de voar diretamente para seus destinos, sem precisar contornar barreiras geográficas. Além disso, a capacidade de voar poderia ter influenciado a forma como a humanidade construiu suas habitações e cidades. As construções poderiam ter sido adaptadas para acomodar o voo, com plataformas de pouso e decolagem para os moradores. As cidades também poderiam ter sido projetadas para permitir a circulação aérea, com ruas e passagens suspensas no ar. No entanto, é importante lembrar que o desenvolvimento da capacidade de voo poderia ter tido outras consequências, tanto positivas quanto negativas. Por exemplo, a habilidade de voar poderia ter levado a uma maior segregação entre grupos sociais, com aqueles que voam tendo acesso a recursos e locais que não estariam disponíveis para aqueles que não podem voar. Além disso, o desenvolvimento da tecnologia de voo poderia ter tido um impacto significativo no meio ambiente e na ecologia, afetando a forma como interagimos com o mundo natural. Com a capacidade de voar, a humanidade teria começado a se expandir pelo mundo de uma forma completamente nova e diferente. Seríamos capazes de atravessar oceanos e cadeias de montanhas, descobrindo novas terras e explorando novos territórios que anteriormente eram inacessíveis para nós. Isso teria levado a um aumento no comércio, na troca de ideias e no fluxo de cultura e conhecimento entre as sociedades. As cidades teriam se desenvolvido de maneira diferente.
com estruturas mais altas e menos necessidade de estradas e pontes. As casas poderiam ser construídas no alto de árvores ou em penhascos, com plataformas de pouso e decolagem para os habitantes. A capacidade de voar também teria permitido que a humanidade explorasse e estudasse a natureza de uma forma completamente nova. Seríamos capazes de observar as criaturas no topo das árvores e as aves em seu ambiente natural. Os cientistas poderiam estudar as cadeias de montanhas e os vulcões sem precisar escalar as alturas perigosas. Além disso, a capacidade de voar teria permitido que os humanos se livrassem de muitos limites terrestres, como barreiras geográficas e fronteiras artificiais. O voo poderia ter permitido a criação de novas nações e culturas, que não são restritas a limitações terrestres. A própria ideia de fronteiras poderia ter sido radicalmente transformada. No entanto, com a capacidade de voar, a humanidade também teria enfrentado novos desafios e riscos. Teríamos que lidar com questões de segurança aérea, como evitar colisões e lidar com as condições meteorológicas adversas. Além disso, a ameaça de ataques aéreos poderia ter se tornado uma realidade, levando à necessidade de defesas aéreas e tecnologias de segurança. Assim como em nossa história atual, é possível que a humanidade teria lutado em guerras mesmo se pudéssemos voar. No entanto, as guerras teriam sido muito diferentes se tivéssemos asas. Teríamos desenvolvido tecnologias de guerra aérea como armas e defesas antiaéreas. As batalhas teriam sido travadas no ar, e a habilidade de voar teria sido tão importante quanto a habilidade de lutar no solo. A capacidade de voar teria dado às forças militares uma vantagem significativa no campo de batalha. Seria possível para as tropas de um exército voar sobre a linha inimiga para realizar ataques surpresas ou simplesmente para observar as atividades do inimigo de cima. As aeronaves de combate poderiam ter sido projetadas para disparar mísseis e armas de fogo de longa distância enquanto se deslocavam pelo ar. O desenvolvimento da tecnologia de guerra aérea também teria levado ao surgimento de novas profissões como pilotos de guerra, engenheiros aeronáuticos e técnicos de manutenção de aeronaves. Os governos teriam investido pesadamente em tecnologia aérea, criando novas indústrias e oportunidades de emprego. A competição pelo controle do espaço aéreo teria sido intensa, e isso poderia ter estimulado a inovação e a criatividade em áreas como tecnologia de materiais, motores de aviação e tecnologia de comunicações. No entanto, a guerra aérea também teria trazido grandes riscos e desafios. As operações militares aéreas são altamente complexas e exigem treinamento avançado, além de equipamentos de alta qualidade e manutenção constante. As mortes de civis e militares causadas por ataques aéreos seriam um problema crescente, e a ameaça de terrorismo aéreo poderia ter se tornado uma realidade. A capacidade de voar teria trazido novos desafios ambientais para a humanidade, pois estaríamos voando em um ambiente que não é naturalmente nosso. Isso significa que a destruição de habitats naturais e a poluição do ar seriam questões muito mais urgentes. Nós teríamos que encontrar maneiras de proteger o ar e as áreas naturais de nossa influência, especialmente porque nossos habitats e alimentos estariam diretamente ligados a essas áreas. Também seria necessário desenvolver tecnologias para minimizar a poluição do ar, já que nossas asas precisariam de ar limpo para funcionar corretamente. Além disso, a presença humana no ar teria um impacto significativo na vida selvagem. Aves e outros animais que voam teriam que competir conosco por recursos e espaço aéreo. As espécies que já estão ameaçadas de extinção seriam ainda mais vulneráveis,
já que nossas atividades aéreas poderiam ameaçar ainda mais seus habitats e capacidade de sobrevivência. Em resumo, se a humanidade tivesse asas, teríamos enfrentado muitos desafios e descobertas que nunca teríamos imaginado antes. A capacidade de voar teria mudado completamente nossa perspectiva do mundo e nosso lugar nele. Teríamos encontrado novas terras, enfrentado batalhas aéreas e lidado com questões ambientais únicas. Infelizmente, a evolução especulativa é apenas uma forma de imaginação. Não há como saber com certeza como a história da humanidade teria sido diferente se tivéssemos asas. Mas mesmo assim, é fascinante considerar o que poderia ter sido e como a evolução pode levar a caminhos inesperados. A evolução especulativa nos permite pensar sobre as possibilidades futuras e aprender com as escolhas e decisões que tomamos hoje. Seja qual for o futuro que enfrentemos, é importante lembrar que ele é moldado por nossas ações e decisões no presente. Obrigado por assistir a este episódio sobre evolução especulativa. Deixe seus comentários e sugestões abaixo, e não se esqueça de se inscrever para mais conteúdo como este. Até a próxima!